Quando eu paro pra pensar que já faz 10 anos que The Thunder foi criado, eu começo a perceber que realmente o tempo passou. Cara, já faz uma década que eu tava lá sentado na sala de aula, trocando ideia com os meus amigos e imaginando uma nova história em quadrinho. Eu me lembro muito bem que quando eu fiz The Thunder, eu era praticamente o único da sala que ainda tava desenhando. Eu era a única esperança viva sobre histórias em quadrinhos amadoras e desenhos feitos à mão. Mesmo os meus desenhos sendo bem assim, ridículos, digamos, eu tava ali tentando criar alguma coisa e fazer alguma coisa diferente ao invés de ficar só dando mais espaço pro tédio. Não que a escola fosse o tédio, pessoal, estudem, por favor, não seja como eu era. Mas eu lembro que nessa idade, eu era assim um pré-adolescente muito melancólico, que não sabia fazer nada direito e ainda tava ali fazendo desenhinhos bem infantis. Mas por que o The Thunder se tornou assim no decorrer desse tempo todo um personagem tão especial pro canal Taylor Extreme? Bom, eu também não consigo dizer, mas ele acabou sendo um dos personagens mais profundos aqui do canal e um personagem que as pessoas se identificaram muito e gostam muito de ver quando ele aparece. E isso é incrível até pra mim. Toda vez que o The Thunder tem alguma cena, seja em The Legendary, seja nas suas histórias de quadrinhos solos ou qualquer aviso falando sobre The Thunder, o canal simplesmente acende de uma forma absurda. É como se fosse praticamente Force Bugs, mas The Thunder tem se sobressaído muito mais ultimamente. Então, como daqui mais ou menos 2 meses, essa primeira história em quadrinho do The Thunder vai fazer 10 anos, eu decidi trazer um resumo pra vocês que aqui até então também não conhecem muito o The Thunder, tá chegando agora no canal e tá até com preguiça de assistir todos os vídeos. Bora dar um resuminho de quem é o The Thunder. Antes de mais nada, já deixa seu like, se não for inscrito, se inscreve no canal. Bora! A história do The Thunder começa então ali em 2013, na primeira edição da história em quadrinho dele solo, The Thunder. A vida do The Thunder até o momento é muito normal. Ele tem um amigo, ele tem uma crush e ele tá ali naquela fase de estudar e curtir um pouco a vida, digamos, ali no futebol, fazendo coisas de pré-adolescente, digamos. The Thunder fica sonhando com aquela crush dele enquanto ele se prepara pra ir pra uma partida de futebol, coisa que ele fazia muito e que eu também tentava fazer, né? The Thunder vai até essa partida de futebol com seus amigos e o pessoal acaba vendo que ele joga muito bem futebol, ao contrário de mim, digamos. Eu falo assim porque todo mundo sabe que o The Thunder foi inspirado um pouco na minha vida, digamos assim. Então algumas coisas que ele fazia acontecia comigo também, só tirando o fato que ele joga futebol muito bem. Mas vocês estão vendo ali, o The Thunder fez vários golaços, mas de forma muito inusitada o The Thunder foi atingido por um raio, que não matou ele, mas acabou meio que dando poderes. Mas pra quem já viu The Thunder 3 e The Thunder 4, que vocês também vão ver no resumo, sabe que não é bem assim que funcionam as coisas, né? Mas a fim de resumo, o The Thunder acabou ganhando poderes a partir daí. Então ele marca um encontro com sua crush e tem ali um personagem misterioso que é um professor, Professor Maicon, que trabalha na sala de química. The Thunder achou o comportamento desse professor muito estranho e decidiu investigar, e viu que ele estava fazendo algumas experiências estranhas e mirabolantes. No dia seguinte, o The Thunder percebe que está mais forte, ele se olha no espelho e vê ali que não é normal aqueles músculos definidos, né, cara? The Thunder vai até o encontro com a sua crush e na volta do encontro com a sua crush, ele se encontra, adivinha com quem? Com um personagem misterioso, o professor, que vai ali pra cima dele, ele acaba indo pra cima do professor e os dois acabam saindo na porrada, que nem vocês estão vendo aí. The Thunder joga o professor bem longe, né, mano? Porque o The Thunder ficou ali bem forte e então o professor acaba indo embora, né? Sai correndo. E depois o The Thunder ficou se perguntando como é que ele fez isso, né? Eu também me faria a mesma pergunta. No dia seguinte, ele encontrou a sua crush, né, que é a Bella, deu ali um beijinho e mais uma vez o professor saiu ali da sala, né, mano? Tinha uma coisa estranha ali no chão e o professor saiu ali da sala com uma transformação bem esquisita, parecendo uma cobra ali, não sei. Mas o The Thunder, mano, como sempre muito forte, acabou descendo a porrada no professor também, mais uma vez. E o professor falou que tinha pego algo muito importante do The Thunder. E o The Thunder ficou lá se batendo, falando o que será que ele pegou, o que será que ele pegou. O The Thunder por um momento achou até que fosse a Bella, mas não era a Bella. Depois ele descobriu que era nada mais, nada menos do que a mãe dele que o professor tinha sequestrado. Até eu fiquei confuso do porquê que o professor tava implicando tanto com o The Thunder. Será que foi só porque o The Thunder tava investigando o seu comportamento tanto quanto peculiar? Vamos ver. Então a mãe do The Thunder tá ali, né, mano, pedindo pra ele, pro professor monstro soltar ela ali. Ele não quis soltar, então o The Thunder chega ali com toda a raiva. Ele acaba dando um tapa na cara da mãe do The Thunder e esse negócio desencadeou uma ira gigantesca do The Thunder, que saiu descendo a porrada ali no professor de todas as formas. De tanta porrada que o professor levou, ele voltou ao normal. O The Thunder ia pegar ele ali, mas a mãe dele falou que não valia a pena. Então ele deixou o professor ir embora. E claro, né, mano, como o final de toda a história feliz, ele foi encontrar sua crush, Bella Collins, pra dar uns amassos enquanto o professor ficou lá se doendo no final da história. E aí, já curtiu até aqui? Então deixa seu like, parça. E se não for inscrito, dá essa chance, né, mano? Vamos se inscrever aí no canal e bora pra The Thunder 2. Em The Thunder 2, a coisa começa a ficar um pouco mais, digamos, vida pessoal do The Thunder, ao qual agora ele já tá namorando com a sua crush, a Bella Collins, e agora ele precisa meio que aprender a lidar com essas duas coisas novas na sua vida, um relacionamento e poderes é totalmente anormal. Um relacionamento você até vê por aí, né, bastante, mas você não vê as pessoas ganhando superpoderes por aí à toa, então eu acredito que isso bugou muito a mente dele. E ele teve que compartilhar isso com ela, obviamente. E o que acaba mais mexendo na cabeça do The Thunder, e é até por isso que eu gosto bastante dessa história em quadrinho em destaque dele, é que ele não tá conseguindo lidar com a sua amizade com o Jake, que é o seu melhor amigo, com a sua nova namorada e com os seus poderes. Então são 3 coisas ali agora que ele vai ter que aprender
aprender a lidar. Então essa primeira etapa da história em quadrinho, que eu até gosto muito, é o The Thunder ficando dividido entre dar atenção pra Bella e entre dar atenção pro Jake, e entre ali tentar descobrir de onde tá vindo aqueles poderes que ele ganhou. Aí a Bella fica meio pá porque ele não tá dando muita atenção, o Jake fica meio bravo porque ele não consegue mais sair, não consegue comer uma pizza, não consegue jogar um fute, mas o The Thunder ali, mano, se deixou levar e decidiu sair com o Jake ao invés de sair com a namorada dele, e acabou ali ficando aquela coisa bem esquisita. Ele foi lá comer uma pizza com seu amigo, a Bella ficou ligando e ele não quis muito papo, mas depois a Bella decidiu se redimir, né, falou bem assim, não, vamos sair então mais tarde, né, e chamou os dois ali pra sair, e enfim, os dois se encontraram num circo, e a Bella também levou um amigo ao qual o Jake ficou ali bem apaixonado. E o legal dessa história em quadrinho também é que a gente vê um destaque maior do Jake, uma participação maior dele, coisa que na primeira história em quadrinho não teve muito. E o vilão da vez é nada mais nada menos do que Calvin, o palhaço assassino, o palhaço maluco que brotou ali em Steveville e tá querendo capturar pessoas pra construir um exército de zumbis. Nossa, nem respirei. E então ele juntou algumas pessoas ali naquele circo, né, o qual a Bella chamou o The Thunder pra ir, então todos eles acabaram se encontrando nesse circo, de forma bem, tipo, coincidente, né. E então o palhaço de Steveville decidiu agir, apagou todas as luzes do circo e começou a capturar as pessoas ali para transformar em zumbis e fazer um exército para a dominação da Terra. Mas o The Thunder começou a sentir ali, veio o apagão e o The Thunder começou a ficar brilhando no escuro, quando de repente todo mundo tava indo lá pra fora, de alguma forma. Então tem alguns capangas ali do Calvin, que é o palhaço, que acabou pegando a Bella pelo pescoço, cara, e o The Thunder já foi pra cima dele e desceu o sarrafo nele sem dó, e a gente começa a ver que o The Thunder, ele é um personagem muito ativo, ele é muito precipitado e qualquer coisa ele não vai pensar duas vezes antes de agir. Então o cara foi tentar dar um soco nele, ele simplesmente amassou o braço do cara e quebrou. O palhaço de Steveville ficou ali bem tipo, como é que é? Não entendi, não é possível. Então o cara mesmo com o braço quebrado deu um tiro na Bella, né, falou, já é porque dela que você tá me batendo? Então vou dar um tiro nessa mina aí. Cara, olha só que bizarro. Deu um tiro nela e o The Thunder tentou pegar a bala, ele quase pegou, mas mesmo assim acabou atingindo ali um pouco abaixo do peito da Bella, tá ligado? Por pouquinho não pegava no coração, velho. Aí ficou ali todo mundo, nossa, velho, o The Thunder foi pra cima com tudo, mas o palhaço barrou o The Thunder, e o The Thunder só prometeu que um dia iria encontrar eles, né? Esse olhar do The Thunder já é basicamente isso. Então tá ali a Bella no hospital, e o The Thunder tá boladaço, tá nervoso, ele vai pegar eles, não tem jeito. E o The Thunder tava ali mesmo querendo se vingar de alguma forma, e depois a amiga, né, mano, da Bella aparece lá no hospital, onde tá o The Thunder, né, de plantão ali, e fala, né, mano, pra o The Thunder ficar esperto, porque tava passando no noticiário que o palhaço fez uma limpa na rua aonde o The Thunder morava, cara. Ele simplesmente fez uma limpa na rua onde o The Thunder morava. E o The Thunder logo lembrou da mãe dele, porque a mãe dele tava em casa. Aí a Bella já até falou ali, a coisa vai ficar tensa. E o The Thunder vai correndo ali, não encontra a mãe dele. E por incrível que pareça, os capangas ali do Calvin já sabia que uma das pessoas que eles sequestraram ali da rua do The Thunder, uma dessas pessoas era a mãe do The Thunder. E o Calvin simplesmente, mano, extremamente casca grossa, falou, mata. Simplesmente mata a mãe do The Thunder, porque eu quero ver se ele realmente é tudo isso. Cara, isso daí foi o fim da picada. E simplesmente o cara deu um tiro. E no momento que o cara deu um tiro, o The Thunder já sentiu que alguma coisa de errado tinha acontecido. E então caiu um outro trovão muito forte que todo mundo conseguiu escutar. Inclusive a amiga da Bella perguntou, Bella, esse tremor você ouviu? Aí ela já afirmou, Maria, é ele, é o Tyler, é o The Thunder. E o palhaço de Steveville ficou ali loucaço, tipo, falando, ele tá vindo e tá vindo rápido, parceiro. Todo mundo começou a sentir a presença do The Thunder se aproximando, mesmo não sabendo de onde ele tava vindo. E o capanga ali falou, chefe, faz alguma coisa, senão ele vai matar a gente. Então o Calvin começou a realmente ver que tava vindo ali uma batalha muito louca pro lado dele, e ele tava querendo meio que também testar os poderes do The Thunder, né? Quando o The Thunder chega, ele arromba a porta, os dois ficam olhando ali com o maior cara. The Thunder simplesmente já chega pegando o corpo da mãe dele. Ele foi muito rápido, porque ele só deu o golpe e já apareceu lá com a mãe dele no colo. Ele tava chorando, ficou bem indignado, perguntando pro pessoal o porquê que eles estavam fazendo aquilo, sendo que ninguém merecia estar passando por aquilo. E aquilo ali não mexeu nem um pouco com o sentimento do Calvin. Quando os capangas tentam acertar o The Thunder ali, né, mano, com o tiro, mas a bala acaba ricocheteando e não consegue atravessar o The Thunder, né, mano? E o capanga ficou ali, você é feito do quê? Quando ele ia terminar de falar, o The Thunder já derrubou ele com um soco. E enfim, começa a luta de Calvin versus The Thunder, cara. A luta final, vamos assim dizer. Então o The Thunder acaba ali saindo na porrada com o Calvin, mano. Soco vai, soco vem. O Calvin com maior cara de louco. Quanto mais lutava, mais grande o Calvin ia ficando. Com uma cara de louco, mais louco ainda. Ele tentava acertar o The Thunder muito rápido. Às vezes ele acertava, mas não fazia muita coisa. O The Thunder também já acertava ele de novo. Então quando o Calvin viu que não tinha muito o que fazer, cara, que ele ia realmente perder pro The Thunder, ele simplesmente decidiu explodir tudo com o The Thunder dentro. E o The Thunder falou, se você explodir, velho, você vai morrer também. Aí o capanga ali, né, mano, não morreu ainda, por sinal, falou que o Calvin não pode
pode morrer. E o Calvin então aperta o controle e explode o seu laboratório gigante na intenção de matar o The Thunder, mas o The Thunder foi muito mais rápido, cara, já tava em cima do prédio com a mãe dele lá, velho. Ele ficou ali fazendo algumas declarações e tudo mais, quando no final da história em quadrinho tivemos ali o enterro então da mãe do The Thunder, né, mano, uma história que terminou com um desfecho muito triste, porém com pontas a mais aí para expandir o universo do The Thunder, ao qual aparece Andrew Wally, cara, um personagem que praticamente está chamando o The Thunder para fazer uma participação em outra história. Eu vou falar dessas histórias aqui agora, vou falar somente da aparição do The Thunder nessas histórias, não vou falar dessa história completa, tá, rapaziada, mas eu vou falar mais da participação do The Thunder nela pra gente continuar no assunto The Thunder. Na história em quadrinho The Legendary, The Thunder tem praticamente a árdua missão de protagonizar a derrota de um dos maiores vilões do universo Extreme, Dimensão. Esse cara chegou simplesmente apavorando a Terra, falando vários blá 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 e que simplesmente precisava destruir a Terra. Não vou dar resumos do porquê, porque essa se trata de uma história em quadrinho que não é da linha temporal do The Thunder. Se passa no mesmo universo, obviamente, mas é uma outra história, é de um outro grupo de heróis, vamos assim dizer, que o The Thunder acaba tendo que participar, que são os lendários ou The Legendary, equipe The Legendary. Então esse cara aparece aí, mano, metendo do louco com todo mundo, querendo destruir a Terra, e Andrew Wally acaba reunindo alguns super-heróis, e um deles é o The Thunder, é o qual ele vai atrás ali, né? Ele encontra o The Thunder nada mais nada menos do que combatendo o crime na cidade, né, velho? Depois dele descer a porrada no Calvin e a mãe dele morrer, ele começou a combater o crime e está usando o seu clássico uniforme que está na capa da sua primeira história em quadrinho. Olha só, velho, isso aqui ficou bem legal, é um detalhe bem interessante. Então o The Thunder tá todo atrapalhado ali, né, mano? A polícia acaba confundindo o próprio The Thunder com os bandidos, sendo que os bandidos estão espancados, então a polícia não entendeu nada, né, de ver os bandidos espancados e pensou até que o The Thunder fosse os próprios bandidos. Mas aparece o Andrew, o patrulheiro espacial, e fala ali com os policiais, e os policiais já conhecem e acaba ficando de boa. Então o The Thunder, né, mano, daquele jeitão dele todo explosivo, acaba trocando uma ideia com o Andrew, porque ele conheceu o Andrew no final da história em quadrinho The Thunder 2, só que ele fala que não quer ficar fazendo esses negócios de super-herói, porque pra ele não faz sentido, né? Ele ganhou poderes, mas ele não pediu por isso, e ele não quer ser super-herói, ele só quer proteger as pessoas que ele ama, e é isso. Mas o Lucas de JLA acaba ficando bem irritado ali com ele, porque ele tá sendo negligente com os poderes dele, digamos. Ele acaba tendo uma discussão ali com o Lucas de JLA, que é de outra equipe também. Ele deixa ali bem explícito: essa fita de super-herói não existe, só tô tentando acabar com o mal desse mundo. Tenho uma namorada e em breve queremos montar uma família. Não quero entregar um mundo cheio de gente podre e sem noção. Então a única coisa que o The Thunder fez foi usar esses poderes a favor dele e da família dele em específico. Ele não quer salvar pessoas porque essa não é a obrigação dele, digamos. Ele quer transparecer isso. Então ele simplesmente mete o pé, e o Andrew com o Lucas de JLA, né, e o pessoal da equipe JLA ficou ali tipo, mano, o cara simplesmente meteu o pé, não quis saber, mano, de trocar ideia com a gente. Mas beleza, a história continua, o Andrew conseguiu montar a equipe, só que a equipe simplesmente não conseguiu dar de frente com o vilão Dimensão, que acabou domando ali, velho, um personagem em comum chamado Ivar, que tem uma força e uma inteligência sobre-humana. Então Dimensão viu ele como um alvo fácil pra poder dominar a Terra. Vocês querem entender como que o Dimensão fez isso? Então assista essa história em quadrinho, vai estar na playlist fixada aqui no primeiro link do vídeo. Maratona Universo Extreme, história em quadrinho The Legendary 1. Pancadaria vai, pancadaria vem, mas ninguém consegue derrotar o Ivar barra Dimensão, velho. Tava muito complicado vencer esse cara, ele tava muito forte e tava rebatendo todos os poderes de todo mundo. Até que por um breve momento, quando tudo parecia estar perdido, aparece The Thunder pra mostrar pra ele que a parada não é bem assim. Ivar está perto de lançar um míssil que iria explodir praticamente o mundo inteiro. Mas um pouquinho antes do Ivar apertar o botão, pelo momento de distração na aparição do The Thunder, Ariel da equipe JLA consegue dar simplesmente um empurrão no Ivar, e o The Thunder, na velocidade extrema, consegue simplesmente quebrar um dos braços do Ivar, e também já afastando ele ali do míssil, dando várias pancadas, né? Um soco na barriga, um chute, uma cotovelada, e assim foi. O corpo do Ivar começou a enfraquecer com as pancadas do The Thunder, então Dimensão acabou tendo que sair de dentro do corpo do Ivar, porque ele não iria suportar o poder do Dimensão, já que estava enfraquecendo com tanta pancada. Então ele foi embora, e o The Thunder meio que deu ali a sua primeira entrada na equipe The Legendary, exilando de alguma forma o Dimensão pra longe da Terra. Só que o Dimensão não morreu, como vocês viram, e no final aparece ali algo sobre multiverso e tudo mais, e tem algumas aparições de outros personagens paralelos. E essa foi basicamente a participação do The Thunder na história em quadrinho The Legendary. Após esses eventos, tivemos várias coisas que aconteceram, mas The Thunder 3 é basicamente uma continuação pós The Legendary, ao qual muitas pessoas falam que as coisas aconteceram rápido demais e outras gostaram bastante, e eu, dando a minha sincera opinião, só digo que as coisas só aconteceram como deveriam acontecer. Afinal, algumas coisas assim acontecendo rápido e outras lentas, ou acontecendo no ritmo, acaba deixando a história um pouco mais empolgante, vamos assim dizer. The Thunder 3 é uma das histórias em quadrinhos mais diferentes que eu já fiz. É como se eu estivesse falando de um personagem que estava seguindo somente por um corredor, e de repente eu soltasse ele em um campo. A história em quadrinhos simplesmente explode
expandiu toda a história do nosso personagem The Thunder. Já começa com ele melancólico pela morte da mãe dele, obviamente, porque mesmo ele participando de The Legendary 1, ele ainda não tinha se recuperado do luto e não seria nem normal ele ter se recuperado tão rápido. Ele tá ali ignorando todo mundo, a Bella liga pra ele não quer atender, é tudo muito melancólico, tudo muito sombrio. Quando de repente alguém bate na sua janela e a gente já tem a primeira revelação brusca, simplesmente sem introduções. A irmã do The Thunder apareceu. Caraca, mas o The Thunder tem irmã, cara. Todo esse tempo de vídeo, toda essa história que a gente viu, ele não tinha irmã e de repente na The Thunder 3 ele tem irmã. Pois é, a irmã dele decidiu aparecer. Erlen Meyer. Ele acaba estranhando e vai pra cima dela porque ela usa uma máscara na cara e isso é bem esquisito também. Eu também acharia estranho se alguém invadisse a minha casa pulando a janela e usando uma máscara tipo ninja. E ele vai acertando alguns golpes ali, ela simplesmente desviando na maior tranquilidade, já dando a entender que ela também não é tão fraca. E ela começa a falar bastante da mãe dele e culpar ele pela morte da mãe dele, já que ele não estava presente no momento para cuidar dela. E ele também já não estava entendendo nada do que ela estava falando. Quando de repente a Bella aparece e vê o The Thunder ali com uma menina estranha e ela acaba perdendo a linha legal. Apesar de que ela não sabia que a Erlen era irmã do The Thunder. No final a Erlen acaba revelando pro The Thunder que ela é irmã dele e que ela estava ali porque precisava dele. Era o momento de simplesmente revelar as coisas pro The Thunder, coisas que nem a mãe do The Thunder contava pra ele, pra poder manter ele seguro, digamos. Então eles remarcam um encontro com a irmã do The Thunder, ao qual ela vai lá e fala tudo, né, começa a contar pra ele mais ou menos como que as coisas funcionam. E mais um personagem aparece junto com a irmã do The Thunder, o avô do The Thunder, Jay Meyer. E o avô do The Thunder conta toda a história do The Thunder ali e conta que o The Thunder tinha um irmão também que se chamava Kyler, ao qual em uma guerra de clãs entre lobisomens e o clã do Trovão, que é o clã Meyer, se iniciou. E o The Thunder era basicamente um dos guerreiros mais fortes que estavam ali, que tinha acabado de nascer. Eles tinham que poupar essa criança de alguma forma, para que num futuro não muito distante, precisasse dele para alguma coisa e para defender, né? Então toda a história da guerra foi resumida aí para vocês, através da voz do Vojay. Então o The Thunder fica muito emocionado e não entende o porquê que não contaram para ele até agora. Inclusive, o Vojay fala que no final de tudo, no final da guerra, basicamente, foi ele quem deu os poderes pro The Thunder, foi ele quem ativou os poderes do The Thunder. Então vocês estão vendo como as coisas começaram a entrelaçar. Em The Thunder 1, naquele exato momento que o The Thunder estava jogando bola, estava acontecendo essa guerra que o Vojay citou aqui agora. E quando eles já estavam ali meio que perdendo essa guerra, o Vojay simplesmente ativou os poderes do The Thunder, porque se caso todo mundo morresse ali nessa guerra, o The Thunder pelo menos teria como se defender, digamos. Então os poderes do The Thunder estavam desativado e o Vojay simplesmente reativou. E pra quem conhece a história em quadrinho a seguir, The Thunder 4, todo mundo sabe que o poder do Vojay é esse mesmo, de ativar e desativar as células Ray, que são as células dos Myers do clã do Trovão, ao qual The Thunder faz parte, cara. Então realmente essa história em quadrinho tem muita informação. Então se ficar confuso pra vocês o resumo, assista o vídeo completo que também tá na playlist aqui fixada no primeiro comentário. Então após toda essa revelação, The Thunder simplesmente pergunta o que vocês também querem saber, com certeza, que é o porquê que vocês me chamaram aqui então. Então o Vojay revela pra ele que os lobisomens estavam voltando e vão atacar Steve Vai e vão colocar o plano em prática, que eles já tentaram pelo professor, no caso, que foi um dos enviados. Então o professor faz parte do clã dos lobisomens, é por isso que ele apareceu na primeira história em quadrinho pra tentar matar o The Thunder, já que o The Thunder foi enviado. Mano, bem confuso, né? Então o professor tava ali na missão de matar e ele não conseguiu matar o The Thunder, é por isso que ele tava querendo matar o The Thunder lá na primeira história em quadrinho. Então dessa vez o Vojay decidiu chamar o The Thunder porque simplesmente os lobisomens estavam voltando pra cidade. E enquanto o The Thunder tava ali trocando a ideia com a avó e com a irmã e os parentes ali, o Andro aparece e tava ali eufórico procurando o The Thunder. E ele aparece ali bem no meio da reunião e fala que tem um problemão acontecendo, que é exatamente também os lobisomens. Então tá todo mundo ali já ciente de que tem um ataque pra vir, e dessa vez vai ser do clã Wolf, do clã dos lobisomens, ao qual são rivais do clã do Tyler. Viu como as coisas começaram a se encontrar agora? E o Andrew Wally chama nada mais nada menos do que Moonshine, uma heroína aí, rapaziada, que vocês gostam muito, inclusive é um dos meus heróis favoritos que eu já criei aqui no canal. Se você não sabe, não viu as histórias em quadrinhos dela, também tá aqui na descrição na mesma playlist. A história em quadrinhos da Moonshine também é muito legal. O amigo do The Thunder acabou ali se apaixonando pela Moonshine também, né? Ele se apaixonou pela amiga da Bella, depois se apaixonou pela irmã do The Thunder e agora se apaixonou pela Moonshine, velho. O cara é apaixonado demais. Depois de alguns minutos, os lobisomens começam a chegar na cidade, velho, e eles trazem com ele um novo vilão chamado Reator, ao qual tem os poderes ali de simplesmente subir bem alto e depois descer, se chocando contra a cidade, explodindo tudo, somente fazendo um backup do seu DNA em uma outra dimensão para que ele possa voltar depois de alguns dias. Isso é bem confuso de se explicar, mas vai ser explicado na história em quadrinhos Scarlet. Então a pancadaria começa, o Reator vai pra cima pra tentar explodir a cidade, né, mano, pra tentar explodir ali a terra e recomeçar ali, fazer uma purificação, vamos assim dizer. Então
pancadaria começa solta, e já que a Moonshine era a única que podia voar, a Moonshine é a que vai atrás do reator. O reator sobe lá pra cima, ela vai atrás, enquanto isso embaixo a pancadaria com os lobisomens tá rolando. E ali temos uma conversa muito legal do reator com a Moonshine, que é muito bem detalhada e conta um pouquinho de quem é o reator e o porquê que ele tá fazendo aquilo, porquê que ele tá trabalhando pros lobisomens em prol de destruir a cidade. Mas ele acaba ali pegando a Moonshine desprevenida e desce em alta velocidade pra cumprir o que ele foi contratado pra fazer e vai em direção à cidade de Shivivaya pra destruir tudo. E ele começa a cair, o The Thunder vê que ele já está indo em direção e sai correndo na mesma direção, e ele vai e acerta um soco na cara do reator. Antes do reator tocar no chão, o reator acaba explodindo no ar, não dando assim tanta potência na sua explosão, já que ele precisava se chocar contra o solo para que essa explosão fosse mais bem sucedida. O The Thunder e a Moonshine, que estavam muito próximos da explosão, acabaram saindo praticamente intactos. Só que uma das personagens acabou indo atrás do The Thunder, que é a Bella, a sua namorada, sua crush, rapaziada. E a Bella acabou virando poeira na explosão do reator. Sim, simplesmente a Bella morreu. Então todo mundo começou ali a meio que tentar, né, contar isso pro The Thunder, porque todo mundo viu o que tinha acontecido, menos ele, já que ele tava no meio da explosão. E então aparece o pai do The Thunder, cara. Olha só que loucura. Agora parando pra pensar, rapaziada, muita gente apareceu nessa história em quadrinho do nada, né, velho? O pai do The Thunder aparece bem no momento pra tentar consolar ele, e ele também já ficou, cara, meu pai, do nada, como assim, velho? Ele começou a querer fazer algumas perguntas pro pai dele, mas, mano, imagine que louco, mano. Você tem seu filho, você faz uma cota que não vê o seu filho, e a primeira vez que você vê ele é pra contar que a sua namorada acabou de morrer. É surreal, é bem estranho. E ninguém tinha coragem de contar quando de repente a Erlen, né, mano, foi lá e simplesmente falou. Ela acabou tomando um socão do The Thunder. O Vojay ali foi tentar segurar, ele foi pra cima do Vojay também, deu um socão no Vojay, ele ficou extremamente enfurecido. A Moonshine foi tentar ali também e acabou tomando. Então o pai dele chegou e simplesmente ele desabou. É, rapaziada, e o The Thunder acaba perdendo mais uma pessoa importante na sua vida, e dessa vez agora foi a sua namorada, e isso foi bem chocante. Então tá ali no final ele falando que vai se vingar de tudo e de todos pela morte da Bella. A maioria dos lobisomens acabaram morrendo ali na pancadaria e outros também na explosão, e os últimos que restaram acabaram saindo correndo, e por fim o The Thunder acabou enterrando a Bella Collins. E fim dessa história em quadrinho, mas não é o fim de tudo, porque ainda tem The Thunder 4 daqui pra frente, mas ainda tem algumas histórias em quadrinhos que o The Thunder acaba participando, que é mais uma fase de The Legendary, pra daí chegar na última história em quadrinho, que é The Thunder 4, rapaziada. Então, essa história em quadrinho, com todo esse peso, com todas essas coisas intensas acontecendo, essa é The Thunder 3. E então, pra gente poder ir diretamente pra história em quadrinho do The Thunder 4, a gente não pode pular um dos eventos mais icônicos do universo Extreme, a Saga dos Imortais. Essa história, esse arco da Saga dos Imortais, foi dividido em 3 partes, sendo elas The Legendary 2, Saga dos Imortais, The Legendary 2, Final Round e The Legendary 2, The Last Rematch. E como vocês devem saber, com todos os acontecimentos que ocorreram com o The Thunder, ele só foi dar as caras na segunda parte da Saga dos Imortais, a Final Round, porque com tudo que aconteceu em The Thunder 3, o The Thunder simplesmente sumiu, evaporou do mapa, se escondeu, já que a mãe dele tinha morrido, a Bella tinha morrido, e ele já não tinha meio que motivos pra ficar na ativa, e ele decidiu se esconder em uma caverna. Sim, uma caverna. Então eu já tô pulando toda a primeira parte da Saga dos Imortais, e já tô indo basicamente pro meio da Saga dos Imortais Final Round, já que, como eu disse, o The Thunder não participou da primeira etapa, porque ele tava escondido. E nessa história em quadrinho a gente tem o retorno da Bella, mano. Sim, ela volta como Scarlet, com superpoderes e tudo mais, e ninguém entendeu até agora o que aconteceu. É por isso que eu tô fazendo uma história em quadrinho só dela, rapaziada, e dessa vez em formato digital, Full HD, 4K e tudo mais. O negócio tá ficando bonito. Mas basicamente ela volta também no meio da Saga dos Imortais, e ela está numa floresta chamada Dark Flower, ao qual ela encontra com o pai do The Thunder, porque os dois estavam, olha só, procurando o The Thunder, já que a Bella não encontrou o The Thunder e o pai dele já tá ali na caçada, na busca há um bom tempo. Então os dois se encontraram nessa floresta e os dois estavam procurando a mesma coisa, coincidentemente, né? Porque tem que ser assim, né? E enfim, após alguns momentos de conversa, a Bella disse que sabia mais ou menos onde o The Thunder se escondia, até porque os dois eram namorados, né? Então não seria impossível ela saber. Então eles vão até esse local, que é uma caverna no meio do mato, e lá está o nosso garotão, né? Escondido na floresta, escondido numa caverna, com bigode e tudo, coisa que o pessoal odiou, né? Mas eu quis deixar uma cara assim de que o The Thunder tava ali há muito tempo já, e que ele não tava se cuidando e tudo mais. Aquele bigode não era questão de estética, e sim representativa.
Então o The Thunder dá um abraço muito forte na Bella, exalando muita emoção e muita energia, que acaba tremendo ali. O pai dele acaba saindo correndo, até atrapalhando aquele climão dos dois, né, velho? E essa é basicamente a única participação do The Thunder na história em quadrinho da Saga dos Imortais, parte 2. No caso, ele vai voltar agora na parte 3 e ele vai ficar muito mais presente, full ali, velho. Então o The Thunder volta, né, mano, ali na parte 3 de The Legendary Saga dos Imortais, The Last Rematch. E aqui, pra resumir um pouco a história, o pai do The Thunder foi à procura dele, já que ele tava meio que desaparecido, não só pra achar o The Thunder, mas também pra combater o vilão, né, velho, que é o Eros, que é um imortal ali que precisou reunir todos os lendários mais uma vez. Então o The Thunder decidiu voltar de alguma forma a combater o crime, ainda mais ao lado da sua namorada, que está de volta, e dessa vez uma versão 2.0, digamos. E assim começa toda a pancadaria e o The Thunder lutando junto, só que dessa vez com a Moonshine, com a Sunshine, uma pancada de herói novo, velho, que ali acabou até deixando o The Thunder um pouco equilibrado, vamos assim dizer. Não foi como na primeira The Legendary, ao qual ele simplesmente apareceu e exterminou o vilão. Aqui tinha outros personagens também que estavam à altura, digamos. E o The Thunder tenta ali um embate com o Eros, enquanto isso a pancadaria tava rolando solta ali, todo mundo saindo na porrada com o lobisomem, com o imortal, com um monte de vilão. E o The Thunder tentou um embate com o Eros e acabou caindo em uma das ilusões óticas do Eros, né? Pra quem não sabe quem é Eros e os poderes dele, também vai estar na playlist Maratona Universo Extreme. Assista a história em quadrinhos Saga dos Imortais completa, que vocês vão se apaixonar por esse personagem. E tivemos bastante pancadaria em seguida, e o pai do The Thunder acaba utilizando um poder novo ali, que o The Thunder acabou até ficando: o quê? Como assim? Meu pai tem superpoderes malucos? E ele utilizou ali um poder chamado a Ira do Trovão, gritando: Trovão, me dê a sua ira. E o Eros ali tinha se transformado num monstro bem grande ali, né, bem feio, e o pai do The Thunder desceu a pancada ali no Eros. Só que com essa energia toda, o pai do The Thunder não está acostumado e acabou sendo pego pelo Eros, e quando ele foi golpear o pai do The Thunder ali, que já tava meio fraco por ter utilizado muita energia, o The Thunder vai pra cima do Eros e enche o Eros de pancada, velho. E ali também agora temos uma participação da irmã do The Thunder na pancadaria, e a Scarlet vindo na direção do Eros pra explodir o Eros, já que ela ganhou os poderes parecidos com o do reator. Olha só que coisa doida, velho. E tivemos basicamente a repetição da cena do reator, só que no lugar do reator é a Bella, é a Scarlet. E no lugar do The Thunder é o filho do Eros. E no lugar da cidade era o próprio Eros que ia explodir. O filho do Eros acaba dando um soco certeiro no rosto da Scarlet barra Bella, e ela acaba explodindo, machucando bastante o filho do Eros e deixando o Eros nessa situação aí que vocês estão vendo. Nada legal. Então o Eros acaba utilizando um poder de transferir a sua consciência para um sapo antes de morrer, velho. Então no finalzinho o The Thunder pega a namorada dele ali e ela tá inteira, ela tá intacta dessa vez, né? Já que ela tem superpoderes. O cara é sortudo, né? Ele perdeu a mãe, mas tipo, pô, você perdeu a tua namorada e de repente assim o universo sente pena de você a ponto de fazer ela voltar e voltar blindada, mano. Ah, isso daí tá bom demais já, não dá pra reclamar. E mais uma vez o Dimensão mostrando ali as barreiras do multiverso pra todo mundo. Então o Dimensão continua vivo ali, continua manipulando tudo, e o The Thunder tá ali marcando presença. E por fim finaliza a Saga dos Imortais com um portal ali aberto referente a multiverso, né? Isso daí é história já pra um outro vídeo. E assim termina a participação do The Thunder em mais uma The Legendary, um pouco mais extensa, um pouco mais trabalhada. O The Thunder ainda cheio de fragmentos das suas histórias anteriores, porém a gente conseguiu ver uma evolução gigantesca na personalidade do mesmo. E agora sim a gente pode entrar em The Thunder 4. E bom, eu consideraria The Thunder 4 basicamente como uma continuação quase que direta de The Thunder 3. Se você fizesse a pergunta pra mim: Taylor, tem como eu ler simplesmente as histórias em quadrinhos do The Thunder sem ler The Legendary? Eu acredito que sim, viu? Alguns personagens vocês não iriam conhecer, mas por exemplo, de The Thunder 3 pra The Thunder 4, as coisas não são tão assim diferentes, digamos. Quer dizer, acontece bastante coisa com o The Thunder, isso a gente vê, né? Mas o que ele fez do The Thunder 3 pra The Legendary 2 e pra The Thunder 4 foi meio que uma ponte totalmente fora dos acontecimentos da linha principal dele. Então aqui em The Thunder 4 é basicamente uma continuação dos assuntos de família do The Thunder. A gente mais uma vez vendo por dentro do clã Maier e por dentro de todos os familiares ali do The Thunder. Bora mergulhar nessa história em quadrinho que tá bem da hora também. Essa história em quadrinho começa focado no vilão The Joker, ao qual ele vai encontrar ali o filho do Eros pra roubar um dos seus olhos. E pra quem viu The Legendary 2, que foi essa história em quadrinho anterior, que a gente viu aqui um resuminho, um pedacinho dela, vocês sabem que os imortais têm os poderes oculares. E esse cara, esse The Joker, ele fazia parte do clã Maier, e o poder dele, que vem do trovão, é basicamente um poder medicinal, digamos assim. Um poder de cientista, sei lá. Ele é um cara que consegue lidar muito bem com cirurgias e modificações humanas. Então a ideia dele, a fins de resumo, é ressuscitar o irmão falecido do The Thunder, que era muito forte, e colocar um desses olhos dos imortais no irmão do The Thunder. Assim o irmão do The Thunder vai ter uma força muito bruta, o poder do trovão e também o poder dos olhos
olhos do clã dos imortais. E somente o The Joker consegue fazer isso ali com os seus poderes medicinais, cara. E isso é uma parte muito interessante dessa história. Então o The Thunder ali tá achando que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. Ele até ali troca uma ideia com a Bella, né? A gente até tem um pouco ali de nostalgia e lembra até um pouco do início, de onde tudo começou, dos dois ali trocando uma ideia, andando pela cidade, ou indo pra escola juntos. Mas a festa dele acaba quando de repente a irmã dele aparece ali e teletransporta ele pra vila. Então o poder da irmã dele, que ela herdou do trovão, é o teletransporte. Então ela consegue teletransportar ela e familiares dela pra outros lugares. E isso também é bem legal, mas não é um poder assim tão top, né? Já que quando é numa luta a coisa fica bem diferente. Então vocês viram aí alguns takes da vila, né? Thunderville, basicamente ali onde tudo se inicia, todos os parentes do The Thunder moram ali. Ele veio dali, então ele foi enviado dessa vila pra cidade com a mãe dele pra ficar seguro, né, dos lobos. E no decorrer da história vocês viram aí o Vojay e conhecem também a carismática personagem que é a avó do The Thunder, velho. Uma das personagens assim que eu mais gostei de criar, principalmente a parte da personalidade dela, que eu tentei deixar meio parecida com a minha própria avó, assim. Meio dócil, meio boazinha, meio mansa no falar. Porém, quando é pra falar alguma coisa séria, ela vai falar sem dó. Então eles chamam ali o The Thunder pra uma espécie de treinamento. E o The Thunder ficou ali todo perdido, porque ele foi basicamente sequestrado da onde ele tava. E o Vojay começa a encher o moleque de informações, falando um monte de coisa, que ele tinha responsabilidades e tudo mais, pegando bem pesado com o The Thunder, pelo menos no meu ponto de vista. E o The Thunder não tava gostando muito dessa situação toda, dessa coisa de acelerar ele. E o Vojay foi pra cima do The Thunder e deu um soco ali nele. Aí a avó do The Thunder falou: não vamos tratar um menino assim, eu vou trocar uma ideia com ele ali, tá? Vai pra casa, Vojay, você tá muito estressado. E o dom herdado do trovão da avó do The Thunder é basicamente o dom da visão. Ela meio que consegue prever algumas coisas do futuro, tipo uma cigana, digamos. E ela também consegue compartilhar com seus familiares essa visão, apenas encostando o dedo na testa. E também com os seus familiares ela consegue mostrar lembranças que ela mesma vivenciou. Então é meio que ela consegue compartilhar suas próprias lembranças com os seus familiares também através desse toque no dedo. O The Thunder ficou meio cabreiro, ficou meio pá. Mas então o Vojay reapareceu e começou a contar a história novamente, mais uma vez. Só que dessa vez começou a contar a história dele de quando ele era criança e contar a história de que como tudo aconteceu, como eu tinha dito pra vocês, né? Do The Thunder ter que ter saído da vila, ter que ir se esconder na cidade junto com a mãe dele e tudo mais. E que o Vojay realmente selou os poderes do The Thunder, porque o The Thunder emanava muita energia e os lobisomens acabavam encontrando eles e acontecia muita pancadaria e muita gente morria. E o clã do The Thunder não queria pessoas morrendo, não queria ficar guerreando o tempo todo. Então eles ficavam ali em acampamentos e o The Thunder ali com aquela energia muito forte atraía a presença dos lobisomens. E então o Vojay selou os poderes do The Thunder, meio que desativou entre aspas, e enviou ele para a cidade, junto com a mãe dele. E explicou também pro The Thunder que o talento herdado do trovão é a ira, o mesmo poder que o pai dele tem. Só que o The Thunder ficou um pouquinho mais amplificado a coisa, né? Já que o poder ficou desativado por um tempo, foi reativado depois que ele já tava grande. Assim a coisa começou a aparecer muito rápido e o The Thunder ficou ali sem poder controlar muito bem. Então o The Thunder não acredita muito nisso, acha que tudo isso que o vô dele falou foi balela e o vô dele mais uma vez vai pra cima e tenta desativar os poderes do The Thunder pra mostrar pra ele que ele não tá brincando. Eu vou desativar os seus poderes então, The Thunder, pra você aprender a me dar ouvidos, porque eu tô te contando uma história, eu tô ensinando responsabilidade familiar e você tá duvidando de tudo que eu tô falando. Então você vai tomar. Então, obviamente, o The Thunder não deixa o Vojay ali meio que cancelar os poderes dele mais uma vez, até porque dessa vez ele já tá grande, sabe muito bem fazer as próprias escolhas. E o Vojay tenta de tudo ali absorver os poderes do The Thunder, mas o The Thunder acaba ficando muito irritado, pega um dos braços do Vojay, segura com muita força e quebra com uma cotovelada de baixo pra cima. Sim, ele quebrou o braço do próprio avô. Essa família é meio doida. Aí a Erlen ficou toda se doendo ali, falou que ia pra cima dele, né, mano? Porque por que você não quebra o meu aqui, né, mano? Ficou se doendo mesmo pelo avô, né? Aí a cena é cortada e temos ali o nosso patrulheiro espacial, o Andrew, patrulheiro espacial, trocando a ideia com um dos seus vassalos de guerra, digamos, sei lá, um dos seus funcionários ali, falando, né, mano, sobre o ocorrido com o filho do Eros, que estava sem olho, né? Já que lá no início da história, como vocês viram, o The Joker arrancou dos seus olhos pra colocar no falecido irmão do The Thunder. Mas ele não é falecido, Taylor? Como que ele tá vivo agora? Exatamente por causa dos poderes do The Joker. Ele consegue sim trazer algumas pessoas à vida, desde que vocês vão ver no final dessa história em quadrinho. Tem ali uma condição, mas é bem complicado. A missão final do The Joker é simplesmente acabar com a vila de Thunderville, porque ele foi expulso de lá porque ele não conseguia pôr em prática suas habilidades, que eram tanto quanto duvidosas. Uma delas era simplesmente de fazer os seus familiares que já morreram voltar à vida. Só que, como eu disse pra vocês, a condição pra isso acontecer é basicamente matando uma outra pessoa, e isso não é tão interessante. Ele meio que reutiliza a vitalidade, órgãos e tudo mais, é um negócio bem nojento de se fazer, né? Antiético, digamos. Então, obviamente, o líder ali geral
geral não gostou dessa ideia e acabou ali, né, mano, meio que expulsando o The Joker da vila. Ele não faz mais parte. Então, em prol de vingança, ele decidiu ressuscitar o irmão do The Thunder e atacar a vila. Só que ninguém esperava que quando ele voltasse lá com o irmão do The Thunder, ele ia bater de frente com o The Thunder. Então, The Joker aparece na vila, aparece com o irmão do The Thunder ressuscitado e também utilizando um dos olhos do filho do Ares. E ele vai ali pra cima da Erlen, a primeira que acaba sofrendo o primeiro ataque. E meu parceiro, quando o The Thunder vê aquilo, né, já que o The Thunder tava ali já na vila, quando o The Thunder vê aquilo, ele já vai pra cima e dá um soco tão forte na cara do irmão dele, que acabou de ressuscitar, bate a parede, ele sai atravessando e arrebentando tudo. E o The Joker ficou tipo, o quê? Que quer dizer então que existe um outro filho do Erlen? Mas como assim? E a pancadaria continua comendo solta, o The Thunder acaba tomando uma reviravolta ali absurda, o irmão dele acaba descendo o sarrafo nele, ele cai, atravessa uma árvore, fica ali encostado e o irmão dele vai chegando ali na mó tranquilidade, ele já tá todo arrebentado e ainda tira uma, né, fala ali, soquinho no ar, parece os velhos garotos do bullying. E o irmão dele dá mais uma lapada ali, velho, e quando tá tudo já, mano, dando ruim pro The Thunder, aparece logo quem? Scarlet, bela, furiosa, nervosa e dizendo que ele vai morrer. Meu parceiro, começa uma batalha épica de Scarlet contra ali o seu cunhado, ou sei lá, não sei como é que ela considera isso. E a Scarlet ali acaba tomando umas pancadas e o The Thunder acaba, né, mano, como sempre, alguém da família do The Thunder tem que apanhar pra ele liberar, assim, o seu poder inteiro. E a Scarlet tomou ali uma joelhada nas costas e o The Thunder começou a ter uma crise de poder, uma crise de força ali, indo com muita energia. Ele começou ali a se estressar muito, a irmã dele falando ali pra ele ter calma, né, perguntando, Tyler, para, né, tipo, Tyler, acalme-se, nós precisamos acalmar, vamos pensar em um plano. Mas ele tava ali, tipo, enquanto isso a Scarlet tá ali trocando o maior soco, mano, com o irmão do The Thunder. O avô do The Thunder tenta ali aparecer por trás pra selar os poderes do irmão do The Thunder, mas não adianta, o irmão do The Thunder acaba quebrando o outro braço dele. Mano, olha que incrível, ele teve os dois braços quebrados praticamente, um pelo The Thunder e o outro pelo irmão do The Thunder, né, velho? Ele acabou dando um gritão ali, não adiantou muito e o The Thunder tá ali, mano, tendo aquela crise louca. Enquanto isso, o irmão do The Thunder tá ali trocando soco com todo mundo, mandou a Scarlet pra longe e a irmã do The Thunder vai pra cima ali, a Erlen, né, vai pra cima do seu irmão mais velho também, mas acaba apanhando também. E então de repente aparece atrás dele o The Thunder ali com toda a ira e toda a força, e ele já fala, irá pagar caro por ter batido neles. E enfim, The Thunder e seu irmão mais velho frente a frente, pancadaria vai, pancadaria vem, Scarlet aparece atrás do irmão do The Thunder e pega ele pelos braços, e o The Thunder acerta com muita força um soco na barriga dele, e ele ainda assim resistindo. E quando o The Joker vê que tudo ali estava perdido, o The Joker carregava uma bomba, uma granada em suas mãos, querendo explodir tudo. Então o The Thunder tá ali saindo na porrada com o irmão dele, e a Scarlet, como um feixe de luz, com muita velocidade, pega o The Joker pelo braço e leva pra cima. Um pouquinho depois do The Joker puxar a chave, ele é puxado pra cima pela Scarlet. Chegando lá em cima, os dois explodem no ar, e o The Thunder ali olha e grita bela. O irmão do The Thunder fala ali que ela se foi, mas no momento que ele tava falando, o The Thunder simplesmente dá um soco com muita raiva e atravessa o corpo do irmão dele. O irmão dele acaba caindo ali no chão e falecendo mais uma vez. Todo mundo ficou muito triste ali, né? A avó do The Thunder, a Erlen ficou meio triste porque é uma treta de família absurda. A vida do The Thunder não parece ser muito fácil, mas dessa vez tivemos um final feliz pro The Thunder finalmente. A nossa Bella, ou nossa Scarlet, está inteira, está de boa, só está com alguns arranhões, já que ela também, né, mano, agora o poder dela é esse, é explosão, então não tem nada ali que ela não se familiarizou. Então os dois ali dão um beijinho no final, o avô do The Thunder com os dois braços quebrados, e a história em quadrinho finaliza com o The Thunder simplesmente pedindo para o seu avô, por fim, selar os poderes dele, para que ele não cause mais problemas, e ele simplesmente decidiu se aposentar do The Thunder, cara. Então, simplesmente, a gente finaliza o arco do The Thunder, praticamente com ele se despedindo dos seus poderes. Por que ele fez isso? Ele vai ter os poderes de volta? Acabou? Já era The Thunder? Eu receio que não. Ainda tem algumas histórias em quadrinhos que estão por vir e que contam sim com a presença do The Thunder, e principalmente The Legendary 3 Saga do Multiverso. Então tem muitas outras histórias em quadrinhos que estão sendo elaboradas aqui e que vão contar com a participação do The Thunder, pelo menos não com os poderes, né? Mas vai ter alguma coisa assim sobre o The Thunder aqui pra frente. E quem sabe também uma The Thunder 5, rapaziada, quem dera, né? Quem dera. Será que rola uma The Thunder 5 extremamente digital, uma nova fase do The Thunder, ele fazendo coisas novas,
novas, conhecendo novos ares, ele fazendo par com a Scarlet, fazendo várias coisas mirabolantes. O que vocês acham? Mas até o exato momento, The Thunder se finaliza aqui, rapaziada. Então esse vídeo é um compilado de todas as aparições, de todas as histórias do The Thunder. Esse vídeo foi feito com muito carinho para todos os fãs do The Thunder, todos os fãs do universo Extreme. É um vídeo bem grande, então é um vídeo para você assistir de boa, obviamente, mas é um compilado para todos os fãs do universo Extreme, para todos os fãs do The Thunder e para todas as pessoas que estão esperando aí ansiosamente as novas histórias em quadrinhos que irão ser lançadas aqui no canal, beleza? Então, rapaziada, para finalizar esse vídeo, se você gostou, mais uma vez vou repetir, deixa seu like, comenta aqui embaixo qual é a sua história em quadrinho favorita do The Thunder e qual é a aparição mais da hora dele e qual é a frase, comenta alguma coisa legal aí sobre The Thunder. Eu quero ver o tamanho do carinho de vocês por esse personagem, beleza, rapaziada? Então nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!